Aqui, ó. Que semana, cara, pro PSG, hein? Você já imaginou, em algum momento, cara, passava pela sua cabeça, lá atrás, evidente, agora há pouco isso é fácil imaginar. Mas quando tudo isso começou, se alguém chegasse pra você e falasse, cara, tem um time que tá dando uma bica no Messi, no Messi, e tentando se livrar do Neymar. Cara, assim, analisando futebolisticamente, são dois dos maiores jogadores do mundo. Um deles é questionavelmente aí, as pessoas abrem debate. Um deles é considerado por muitos o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Tem gente que considera o Messi melhor, maior, enfim, que o Pelé. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que o Pelé é inigualável. Mas da nossa era, da nossa geração, cara, o Messi é um negócio de louco. O Neymar joga muita bola. Só que a gente está percebendo que o futebol não é só isso. O Paris Saint-Germain foi comprado em 2011 pelo grupo lá do Catar para ser mais do que isso. Para ser mais do que um clube local, para ser mais do que uma equipe que, desde 2011, venceu 8 vezes o Campeonato Francês, 6 vezes a Copa da França, 6 vezes a Copa da Liga e só. Foi colocado muito dinheiro no Paris Saint-Germain para que ele se tornasse uma potência europeia, uma potência continental e depois, evidentemente, mundial. Uma potência de imagem e de bola. E o Paris Saint-Germain não conseguiu nem uma coisa, nem outra. E agora parece que tá ficando muito evidente, tá ficando muito claro, que eles esqueceram do principal ao montar essa estrutura. Esqueceram de um líder, de uma liderança, de um cara que fosse o símbolo do clube. Apostaram em jogadores. Esqueceram da liderança fora do campo. Desde que o Paris Saint-Germain foi comprado, eu vou colocar aqui mais ou menos na ordem, tá? Posso errar aqui, me equivocar. Mas primeiro, e sempre jogadores que estavam em evidência na época. Caros, contratações difíceis. Pastore, Javier Pastore foi o primeiro. Ibrahimovic saiu por uma fortuna do Milan. O Beckham apareceu por lá. Aí veio o Cavani. Davi Luiz tem que ser colocado nessa lista. Veio por uma grana absurda. Di Maria. Aí vem Neymar, Mbappé. Primeiro por empréstimo, depois contratado definitivo. E ainda passaram por lá Buffon, Daniel Alves, Sérgio Ramos e Messi recentemente. Contrataram Donnarumma, Hakimi, um dos grandes nomes aí da última Copa. Aliás, o Paris Saint-Germain tinha representantes importantes em 3 dos 4 semifinalistas. E eu falei aqui só de alguns nomes, tá? Porque eu sei que no chat já estão colocando outros, inclusive. Vieram outros, tantos outros. Esqueceram do líder, cara. Durante algum tempo, a grande liderança do Paris Saint-Germain era o Thiago Silva. Era uma liderança dentro de campo. E apostando ainda nas lideranças dentro de campo, entregaram a chave do clube. Primeiro pro Neymar, depois pro Mbappé.
E a verdade é que não deu certo. Chegamos ao cúmulo do Messi ter ligado o pip, sabe aquele botãozinho? Ele apertou aquele botãozinho, velho, segunda-feira. Tradicionalmente, o Paris Saint-Germain folga de segunda-feira, quando ganha no final de semana. Como é campeonato francês, o Messi tinha arrumado lá um compromisso segunda-feira na Arábia Saudita, compromisso comercial, muita grana envolvida. Só que o Paris Saint-Germain perdeu no final de semana. E aí marcaram um treino segunda. Sabe o que o Messi, que não tem histórico de indisciplina, o Messi apertou o botão. Dane-se. Se mandou para a Arábia Saudita. 2 semanas de gancho e nada de renovação de contrato para ele. Vai embora o Lionel Messi ao término da temporada. Isso se não for antes, hein? Isso se não for antes. Neymar recebeu torcedores ultras na porta de casa. Recebeu, maneira de dizer, evidentemente, né? A gente vai ter o caixa de perguntas logo mais. Não tem problema, acontece. Não vai renovar, não vai renovar. O Messi vai embora. O futuro do Messi nós vamos falar daqui a pouquinho com o Marcelo Beckler. Aliás, meses atrás, eu citei nos programas da TNT Esportes uma matéria que saiu no jornal É o País. É o País não é jornal sensacionalista, tá? Não é tabloide. Não é imprensa britânica que fica acompanhando Charles. Aliás, esse final de semana tem coroação do rei Charles. O País é um jornal sério espanhol. E o El País deu uma matéria que quando o Messi chegou no Paris Saint-Germain, ele tomou um susto no vestiário. Ele falou, cara, não tem ordem, não tem disciplina, cada um faz o que quer. E o Neymar recebeu na porta de casa o protesto dos torcedores chamados de ultras do Paris Saint-Germain. Neymar vai embora, o recado é muito claro. A verdade é a seguinte, gente. É duro admitir isso e é duro falar isso em muitos momentos. Porque o Neymar tem uma legião de fãs. Não é fácil fazer críticas ao Neymar. Porque os fãs vêm e eles não estão nem aí com a hora do Brasil e com o conteúdo da crítica, com a análise. Pô, será que é uma crítica pertinente ou não? Não estão nem aí. Eles querem xingar e proteger o ídolo deles. E estão no papel deles. Não vou ficar julgando fã. Não vou. Mas o Neymar no PSG foi um fracasso. Ele foi contratado por 222 milhões de euros para ser o símbolo de um time, de um clube que iria fazer de Paris o centro da Europa em termos esportivos, em termos futebolísticos. E quando o Paris Saint-Germain pensou nesse cara, lá atrás, quando ele foi contratado, o Neymar parecia ser sim a bola da vez. Parecia ser o cara. Parecia ser o Neymar a escolha óbvia. E era. Vinha de uma grande passagem pelo Barcelona. Ficava ali na sombra do Messi, né? Tudo que ele jogava de bola, aquele 6-1, velho, ele só aconteceu porque o Neymar tava em campo, cara. Só aconteceu porque o Neymar tava em campo. O Neymar pegou a bola, botou debaixo do braço e fez uma das viradas mais incríveis da história do futebol. Só que o Neymar não foi aquilo que se imaginava no PSG. A começar pela referência do clube, da cidade. O investimento do Qatar, ele não era só para fazer um time de futebol vencedor, vitorioso.
Era para fazer de Paris um local, sabe, que as pessoas quando pensassem em futebol, imediatamente associassem a Paris, ao PSG. Queria ser um Real Madrid do futebol. Não deu certo. O Neymar nunca foi aquilo que se esperava dele em Paris. E aqui eu não estou julgando o Neymar nesse momento. Eu estou julgando a escolha dele. Será que ele era realmente essa escolha? Será que ele estava afim de ser esse cara, de ser o símbolo de um clube, de uma cidade, muito mais do que um representante em campo de um time vitorioso e tal? Cara, pegaram a Torre Eiffel e meteram de verde e amarelo no dia da apresentação dele. Deram praticamente a chave da cidade pra ele. O Neymar nunca correspondeu como esse símbolo desse clube vitorioso e exemplo, dessa cidade. Ele, sabe, coisas bobas, sabe? De tentar dar uma entrevista em francês, de, sabe, de ter uma relação. Não, ele nunca se dispôs a esse papel e nem sei se ele sabia que esse seria o papel dele. Por isso que eu tô falando aqui, eu não vou entrar no mérito do... Dentro de campo, em uma Champions. O Neymar nunca fugiu, tá, gente? O Neymar sempre quando entrou em campo, ele vai pro pau, e não adianta vir a quinta série aí, lá ele. Ele vai pro choque, ele nunca fugiu, cara, da responsabilidade. Eu nunca vi o Neymar, como muita gente fala, Neymar pipoqueiro, Neymar amarelão. Eu nunca vi o Neymar desse jeito. Em campo, o Neymar sempre se doou. Só que era esperado algo mais dele, cara. Era esperado algo mais. Quando as coisas não estão acontecendo em campo e o torcedor olha e fala, porra, mas o cara, a gente aqui numa semana de Champions, complicada, e o cara tá no carnaval no Brasil. Pô, a gente aqui, já virou, sabe, ele tomar um cartão pra ir passar o final do ano fora. Pô, a gente aqui no momento ruim, complicado, recuperação, o cara até de madrugada é live, videogame, fazendo... O torcedor esperava mais. O torcedor esperava mais dele. Machucar faz parte do esporte. Eu também não vou entrar no mérito se ele tem responsabilidade pelas contusões, se ele não se protege bem, se ele não tá 100% para poder fugir do choque. Eu não vou entrar nessa. Não vou entrar nessa. Mas a verdade é que, em vários momentos, ele esteve ausente. Como tá agora, por exemplo. Então, cara, era esperado algo mais dele que ele não conseguiu entregar. É duro, cara, você, sabe, olhar hoje os portais e ver, por exemplo, uma manchete que eu vi agora há pouco. United é a última esperança para o PSG se livrar do Neymar. Olha que loucura. É a última esperança para o PSG se livrar do Neymar. E eu não sei se o Paris Saint-Germain aprendeu com o resultado que não veio com a contratação do Neymar. A aposta alta na contratação do Neymar, porque não foi só aquele cheque de 222 milhões de euros, mas foi também salário, foi também... Entregaram a chave do clube, cheio de regalias. Ele que escolhia o médico que iria tratá-lo, ele que escolhia onde iria se tratar quando machucasse, ele que escolhia o dia que ele ia folgar, ele que... E repetiram a dose agora com o Mbappé. O PSG, cara, tem que entender que futebol não é só dinheiro, não é só... Quem é o jogador bom aí? O futebol é muito mais do que isso. E pro PSG ainda falta esse cara, esse líder, essa figura que vai fazer do PSG
um grande clube da Europa. Porque, por enquanto, é um clube pequenininho.